dia, irmãos. Sejamos gratos ao Senhor, por mais esta oportunidade, este privilégio, que nós temos de adorá-lo, louvá-lo e aprender dele. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Nós vamos estudar hoje do capítulo 12 ao capítulo 16. Eu vou ler com os irmãos o versículo 1 e o versículo de número 2 do capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, irmãos, para dar início ao nosso estudo dominical? Senhor, muito obrigada, Deus, por este dia que o Senhor fez. Que nós possamos, ó Deus, aprender do Senhor neste dia. Que nós possamos ser gratos, que nós possamos adorá-lo, Senhor, de todo o nosso coração, ó Deus. Fale, ó Deus, conosco, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, possa estar transformando nossas vidas, que nós possamos aprender do Senhor e praticar, ó Deus, a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, pela Tua graça maravilhosa, ó Deus, sobre o Teu povo, Deus. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos, graças e paz. Vamos adorar o Senhor.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Hoje nós vamos estudar essa parte empolgante, esse final do livro de Romanos, que sempre nos ensina bastante e treina o nosso coração para glorificarmos e bendizermos então o nome do Senhor. Estudemos, pois, Romanos capítulo 12, 13, 14 e 15, a parte tão prática e tão bonita, esse finalzinho maravilhoso do livro de Romanos. A nossa irmã Paula já intercedeu pela nossa escola dominical, já orou pela nossa escola dominical, e nós vamos agora ver como que a justificação ela é bonita nessa nova vida dada pelo Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo! Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Eu apelo para vocês, irmãos, por tudo que foi feito na cruz do Calvário por Jesus, que agora apresentem a estrutura de vocês, o corpo, por sacrifício vivo, por sacrifício santo, que seja agradável ao Senhor Jesus. Isso é o nosso culto racional. Não assumamos a forma deste século, mas usemos a forma que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, transformados por uma mente renovada, para que então experimentemos no dia a dia a boa, agradável e também perfeita vontade de Deus. Parafraseando Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, agora lendo o texto na sua íntegra, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e também perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Que interessante a gente fazer parte dessa nova dimensão, dessa reestruturação. Nós temos agora aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, e nós podemos usar essa base, essa estrutura, essa influência no nosso dia a dia. Não se conformando, entendemos que agora, como cidadãos do reino dos céus, justificados e comprados pelo sangue de Jesus, nós vivemos na dimensão de uma mente transformada, de uma mente renovada. E o grande culto e o verdadeiro discipulado, o verdadeiro discípulo, ele apresenta para a sociedade uma mente renovada, apresenta para a sociedade uma nova forma, não a forma conformada com este século, mas agora ele tem um culto, ele tem um discipulado, ele tem uma nova mente, e ele pode aplicar isso no seu contexto diário. E é isso que nós vamos estudar, irmãos. É isso que todo o livro de Romanos começa a trabalhar com o coração da gente, e do capítulo 1 até o capítulo 11 mostra toda essa estrutura, todo este fundamento de Jesus ali na cruz do Calvário para dar forma aos seus discípulos na terra, que são sal da terra, que são luz do mundo, que são um bom perfume na face da terra. Então vamos estudar sobre isso, com a mente renovada, com a mente transformada, apresentando um culto racional, um culto pensado, fundamentado naquilo que já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. O que move um cristão verdadeiro à diligência da leitura bíblica, da vida de oração, da vida de comunhão, da maturidade cristã, tem que ser gratidão. Gratidão por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Gratidão pela misericórdia que foi outorgada por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Dá uma olhadinha nesse texto, e pensa junto comigo, e vamos meditar. Se aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, que já foi consolidado na cruz do Calvário, o tetelestai na cruz do Calvário, a justificação na cruz do Calvário, o perdão dos pecados, a vitória na cruz, segundo Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, onde Jesus perdoa todos os nossos pecados, onde Jesus tira todas as nossas culpas, onde Jesus pisa a cabeça da serpente, vence tudo espiritualmente, dá de presente para a gente uma conta paga. Se isso não traz gratidão para o coração do cristão, não há nada que vá trazer gratidão ao coração do cristão. Nada, nenhum presente, nenhum tesouro, nenhuma fortuna, nenhuma pessoa, nada de especial, nada de grandioso nessa terra é maior do que aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Isso já é a base do nosso grande amor, nos sentimos amados, já é a base da nossa alegria e também já é a base para a nossa paz e também para o nosso ânimo, para que então a nossa mente cheia de pensamentos renovados dê novas atitudes para nós no nosso dia a dia. Não empolgados
empolgados novamente com este século, mas renovados pela graça, onde nós temos a certeza que estamos aqui, não somos daqui, mas temos o propósito de adorar e glorificar o nome de Jesus enquanto estivermos aqui, que move um cristão verdadeiro. Então a gente vai falar de cristão que é verdadeiro e cristão que não é verdadeiro, que move ele a se esforçar, a ser diligente pela leitura bíblica, pela vida de oração, pela vida de comunhão, pela vida de maturidade cristã, é a gratidão por aquilo que já foi feito por Jesus. E aí eu queria lançar o primeiro desafio, né? Será que a gente já vive por gratidão por aquilo que já foi feito por Jesus na cruz do Calvário, ou a gente está precisando de alguma coisa a mais? O que a gente precisa, além do sacrifício de Jesus, para viver uma vida renovada? Por isso que o apelo, né, vai ser o mesmo. Né? O apelo é: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto. Isso é o primeiro culto. Né? Culto não é só o que nós fazemos dentro da igreja. Culto não é só celebrar a Santa Ceia. Culto não é só estar na igreja, abrir a Bíblia, ouvir uma mensagem. Culto é lembrar o que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Culto não é somente tomar a Santa Ceia. Tem tanta gente só com saudade da Santa Ceia, mas tem um monte de gente sem saudade da nova vida, da vida de culto, da vida de culto racional, uma vida de mente renovada. Nós estamos sendo treinados para glorificar e bendizer o nome do Senhor. E esse texto, ele é a base e estrutura para a nossa vida cristã em Romanos. Eu apelo para os irmãos que olhem aquilo que foi feito na cruz do Calvário e então vivam uma vida transformada, uma vida transformadora. Apresente o corpo por sacrifício vivo. O corpo não é seu, é sacrifício santo, sacrifício agradável. Isso é o nosso verdadeiro culto. E aí ele dá uma destrinchada nisso. Não assuma a forma deste século, e tantos cristãos assumindo a forma deste século, mas renova a mente e sejam agentes transformadores, sendo transformados para que então experimentem individualmente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Né? Então, esse é o desafio para nós hoje, né? É viver em gratidão por aquilo que já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Nos sentimos extremamente amados por Jesus, alegrados por Jesus, pacificados. Então, o Senhor não está mais bravo contra nós. A ira que ele tinha contra nós por causa do pecado de Adão e Eva foi completamente aplacada na cruz do Calvário. Deus não está mais bravo conosco. Deus nos treina como Pai. Deus não está nos castigando enquanto está nos treinando. Ele é o nosso Pai amoroso que vai nos discipular, que vai nos disciplinar para que o seu nome seja adorado e glorificado o tempo todo. Nós temos o privilégio de ter uma luta, né? A luta contra a ignorância, a luta contra a carne. E é isso que a gente vai caminhar aprendendo, né? Ok, aprendemos sobre o homem que é depravado, capítulo 1. As pessoas de fora da igreja são depravadas, capítulo 2. As pessoas de dentro da igreja também, quando não amadurecem a consciência de Jesus, são tão depravadas quanto as pessoas que estão lá fora. E notem que as pessoas de dentro da igreja estão tentando imitar as pessoas que estão lá fora, né? Capítulo 4 ao 7 fala da justificação em Cristo Jesus. Capítulo 8 ao 11 fala que o Senhor fez promessas, mas o povo é incrédulo. E agora, finalmente, podemos estudar a nova vida, a vida dos justificados, a nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, né? Nós fomos justificados para crer e viver a nova vida, né? O que Jesus fez por nós é nos dar consciência, nos tornar muito alegres, nos sentirmos muito completos, né? Ou vivemos em Cristo, capítulo 5, ou vivemos ainda em Adão, né? A solução para todo, a resposta para todos os problemas da humanidade é assim: ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Se você ainda está em Adão, você não está em Cristo, né? Existem pessoas fora da igreja que estão em Adão ainda, mas existem pessoas dentro da igreja que também ainda estão em Adão, porque não estão amadurecendo os privilégios da graça divina, não entenderam ainda a justificação, não entenderam as promessas de Cristo e não renovaram ainda a sua mente dentro das igrejas. E é complicado você pensar que há pessoas dentro da igreja com a mente ainda em Adão, com os desesperos e angústias ainda sem entenderem aquilo que já foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Vamos trabalhar, irmãos. As misericórdias de Deus são o pano de fundo para o desenvolvimento dessa parte final da carta aos Romanos. Em uma exposição progressiva da salvação, Paulo parte da depravação total do capítulo 1 de todos, capítulo 2, judeus e gentios, todos que não são judeus, capítulos 1, 2, 3, até versículo 1 ao 19, para ensinar que o amor incondicional do Senhor tirou alguns que o Senhor mesmo quis do estado de perdição e concedeu a eles a justificação. Capítulos 3, 4 e 8, que trouxe então a paz com Deus, a pacificação, a justificação. Deus não está mais bravo. Justificados, pois, mediante a fé, agora temos paz com Deus através de Jesus Cristo. O Senhor não está bravo contra aqueles que foram salvos pela graça. Esses justificados, portanto, não são mais condenados, são livres em Jesus, são filhos de Deus, aguardando o dia de viverem eternamente com o seu Salvador. Então a gente trabalha a ideia de que uma vez justificado, a gente tem a consciência da glória. Fui justificado, eu tenho consciência da glorificação. E eu, nesse intervalo entre justificação e glorificação, eu vou viver a santificação, que é o meu culto racional. Eu vou viver o discipulado da graça do Senhor, onde o Senhor vai me treinar todos os dias. Todos os dias o Senhor Jesus Cristo vai nos treinar através do seu Espírito para amadurecer a nossa consciência da sua vitória, a consciência da sua grandeza, a consciência de que Ele escreveu a história e a consciência de que Ele nunca nos abandona. A consciência de que Ele dirige a história, mas Ele não abandona os seus filhos. O Senhor, o Salvador, é um Deus muito presente. O Todo-Poderoso é o meu Pai. Aquele que escreveu a história, escreveu a minha história, escreveu a história dos meus vizinhos, escreveu a história da minha cidade, escreveu a história do meu estado, a história do meu país, escreveu a história do mundo. A história dos justos, a história dos ímpios. O Senhor está no domínio absoluto de todas as coisas e tem que trazer paz para o coração, tem que trazer amor, consciência do amor maravilhoso do Senhor, como a gente leu em Romanos 5,8, Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e a gente sempre sendo o tal do pecador. O pecador do capítulo 1, o pecador do capítulo 2, o pecador do capítulo 3, mas que foi justificado para viver uma nova visão espiritual, a visão espiritual em Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus, não há mais condenação para os servos de Deus. São filhos de Deus. Eles vão morar no céu. Interessante, Todas as coisas cooperam para o seu bem e nada, absolutamente nada separa o Senhor dos seus filhos e absolutamente nada separa os seus filhos do Senhor. E eles estão agora num discipulado constante para que possam então glorificar o nome de Jesus. Todas as coisas irão cooperar para a nossa maturidade espiritual, porque fomos justificados para amadurecer espiritualmente, para glorificar o nome de Jesus, amadurecer e entre a justificação e a glorificação viver a tal da santificação que é maravilhosa. Tá bom? Vamos caminhar? Então, nessa caminhada de perdão, os salvos em Jesus aprendem a lutar contra a própria carne, irmãos, dependendo unicamente da ação do próprio Jesus para serem vencedores no caminho da maturidade e também da santificação. Paulo está dizendo que ele não consegue combater a si mesmo ainda. Enquanto a nova vida vai sendo desenvolvida, há a necessidade do entendimento de que a salvação não foi conquistada pelo ser humano. Ela não foi escolhida pelos homens como forma de resolver os seus problemas, mas ela foi dada de presente e é aplicada à consciência do cristão, foi dada graciosamente por Jesus. Nem o gentio com suas buscas por sabedoria, nem mesmo o judeu com a sua tradição legalista religiosa poderiam conquistar a salvação. Ela é presente sem merecimento, ela é graça, ela é favor imerecido. E esse presente tornou-se ainda mais especial pelo fato de ser concedido não para todos, mas para alguns. Não são todos os pecadores que recebem o perdão, não são todos os pecadores que foram lavados das suas culpas. Deus fez uma escolha eterna, baseada na sua própria misericórdia. E estando todos judeus e gentios nivelados na mesma condição pecaminosa, o Senhor chamou alguns destes dois grupos para serem seus discípulos. É isso que o capítulo 9 vai nos ensinar. O que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele disse a Moisés:
Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar o Senhor, a sua misericórdia, né? E essa é uma lição interessante, a gente entender, olha, eu sou um privilegiado por entrar no discipulado da justificação, entendendo que estou indo para casa e neste processo entre ser salvo e ter consciência e ir para casa tem a tal da justificação, que nos ensina, Romanos 12, eu apelo para vocês, baseado na justificação de Jesus Cristo, que apresentem as vossas vidas por culto racional, lutem contra a carne, amadureçam a consciência da palavra escrita de Deus, vão ler a Bíblia, irmãos, vamos amar o Senhor Jesus Cristo, vamos aprender a amar as 5 coisas que o Senhor ama, o Senhor se ama, o Senhor requer amor pela sua palavra, o Senhor requer amor legítimo pela sua igreja, pelos dons e ministérios, o Senhor requer que amemos os nossos irmãos dentro da igreja e amemos o nosso próximo que está fora da igreja. A gente entendendo essa dimensão maravilhosa, a gente vai viver em paz, irmãos. E esse é o processo que o Senhor tem produzido nos nossos corações. Já o capítulo 10 ressalta a incredulidade dos judeus diante do cumprimento da promessa de salvação em Jesus Cristo. E o capítulo 11 reafirma aos judeus, também aos gentios salvos, a entenderem que tudo vem do Senhor e todas as coisas, em todos os detalhes, existem para a glória do Senhor. Principalmente, inclusive, também a salvação deles, quando Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, irmãos. Tudo é do Senhor, tudo é para a sua glória, tudo acontece dentro de um padrão de consciência, de direção, de soberania, de supremacia, de império de Jesus Cristo. E tudo tem que promover a sua glória. Tudo tem que promover a glória do Senhor e a maturidade dos filhos eleitos do Senhor. Nós olhamos para as coisas e entendemos, o Senhor está no controle e eu preciso amadurecer a consciência do governo do Senhor, com muito amor, com muita alegria, com muita paz, com muito ânimo no coração, com pensamentos excelentes acerca da graça, com atitudes também excelentes acerca da graça eterna do Senhor. O Senhor está produzindo filhos maduros num contexto difícil, o Senhor está sempre produzindo filhos maduros. E olha nós aí, para sermos amadurecidos para Ele. Depois da apresentação bem detalhada e completa sobre o pecado e a justificação, Paulo ensina sobre o impacto da graça salvadora naquele que foi alcançado. Um novo caminho se inicia e é necessário estar muito atento a profundas transformações trazidas junto com a justificação para o crescimento daquele que foi resgatado. E agora a gente está falando de você e a gente está falando das misericórdias do Senhor para a sua vida. A gente está falando de gente alcançada pela graça que vive num contexto de desgraça, deixando bem claro que o que vale a pena mesmo não é este século, mas é a graça, mas é a glória, é viver para o Senhor, caminhar para o Senhor e ir morar eternamente com o Senhor. Mas vamos entender isso, irmãos? O entendimento agora sobre a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, e a base é aquilo que já foi feito. Capítulo 12 dá início a uma série de exortações para a vida cristã fundamentada naquilo que já foi feito. Você pega o capítulo 1, vai até o capítulo 11, você tem todas as bases de misericórdia de Deus para viver a nova vida. Paulo recorre a tudo que ele já havia escrito, a toda a narrativa, desde o início, capítulo 1 até o capítulo 11, a tudo que foi ensinado sobre salvação, sobre graça, sobre justificação, para que a partir dessas convicções o justificado, o eleito, o Filho de Deus, aprenda a ter atitudes que revelem a sua comunhão com o Senhor, que revelem que Ele é sal da terra, que revelem que Ele é luz do mundo, que revelem que Ele é o bom perfume de Cristo, que revelem que Ele é um satisfeito com o Senhor, que Ele é alguém amado, alegre, em paz, animado para o Senhor. A ação misericordiosa de Jesus, olhando para os temores, para as debilidades naturais do pecador e escolhido para a salvação, é eficiente e suficiente para transportar este pecador para uma realidade muito maior. Ele está em Cristo, ele vive para Cristo, ele é claramente aquilo que foi feito e realizado na cruz do Calvário. Mas estar com Cristo não significa somente receber os privilégios dessa comunhão, mas significa também mostrar uma nova vida, um discípulo do Senhor, essa comunhão agora através de atitudes renovadas, alguém visível, alguém que pode ser contemplado e olhado como homem segundo o coração de Deus.
As falhas da religião judaica e das opiniões religiosas dentro do contexto greco-romano daquela época só levavam o povo a uma vida de rituais, de uma série de legalista de rituais, a uma vida carnal em termos de religião. Existia uma conformidade com o pecado e com a superficialidade, e isso não caberia dentro do cristianismo. Para que agora o novo cristão não se acomodasse, não deixasse de evidenciar a sua fé, Paulo apela, rogo-vos, pois irmãos. Ele roga para que a grandeza da misericórdia seja contemplada, amada, observada, admirada, e assim por causa dessa misericórdia amada, contemplada, haja uma busca efetiva por santificação, por crescimento espiritual na presença do Senhor. É como se Paulo estivesse falando: olha, lembra de tudo que Jesus fez por você e viva em cima daquilo que Jesus fez por você diariamente. O que move um cristão verdadeiro? A diligência da leitura bíblica, da vida de oração, a vida de comunhão, da vida de maturidade cristã, tem que ser gratidão. Gratidão por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Gratidão pela misericórdia que foi outorgada em Cristo Jesus. Um cristão motivado por fatores que são externos precisa ser constantemente abalado, empurrado. Ele depende de mimo, de alguém que seja sempre de prontidão para acariciá-lo, para mimá-lo, para ajudá-lo. Precisa sempre estar satisfeito com as situações da sua vida, com o pastor, com os presbíteros, com os diáconos, com os irmãos, para poder fazer parte da comunhão da igreja e do testemunho cristão. Mas, no entanto, portanto, o que precisa movimentar o justificado, o eleito, ao seu crescimento individual e a proclamação da palavra escrita de Deus é o seu entendimento daquilo que já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o evangelho aplicado, é a graça revelada. A gente tem visto, irmãos, nos nossos dias, muitos cristãos fraquinhos, mimadinhos, né? Cristãos que ainda não entenderam o que foi feito por eles na cruz do Calvário. Cristãos que ainda não entenderam a justificação e têm vivido como cristãos muito fracos. Gente fraca, gente sem testemunho, gente com cara angustiada 24 horas por dia, gente estressada, desesperada, oprimida, deprimida. Temos visto nos nossos dias muitos cristãos fracos, inconstantes, sem desenvolvimento nenhum dos dons espirituais, sem vida de consagração e, como consequência, sem influência nenhuma, nem na sua família, nem no seu bairro, nem no seu trabalho, nem na sua escola, na sociedade, justamente por viver esperando uma motivação externa, um mimo externo, alguém que passe a mão na sua cabecinha e diga: que belezinha, que bonitinho. Sempre existe algo que atrapalha, ou são os treinamentos, ou são os outros irmãos da igreja, ou são as próprias vontades carnais que não estão sendo combatidas, e assim muitos cristãos têm caminhado sem convicção, que revelam a plenitude do Senhor. Né? Cristãos sem convicção são cristãos sem plenitude. Né? Em João capítulo 10, falando do bom pastor e falando dos maus pastores, não está falando do diabo, tá, irmão? E aí o pessoal usa João 10:10 como se fosse o diabo, e não é o diabo, são falsos discipuladores. Né? Aí ele fala assim: os falsos discipuladores vêm para matar, roubar e destruir. Não é o diabo. Mas o Senhor Jesus veio para que tenham vida, e vida em abundância, irmãos. Se a gente não entende o que foi feito de maneira plena por Jesus na cruz do Calvário, a gente não tem santificação com satisfação. Entendeu isso? E isso é a crise da igreja, né? Porque a única crise da humanidade são ou você está em Adão, né? Capítulo 5, ou você está em Cristo. Se você está em Adão, tudo é dificuldade, tudo é legalismo, tudo é angústia, tudo é tristeza, tudo é lágrimas, tudo é crise, né? Nada é oportunidade, é o diabo fazendo isso, é irmão fazendo aquilo outro, né? Então tudo é angústia. Mas você está em Cristo, irmãos, tudo é treinamento, tudo coopera para o crescimento. Estou em Cristo, não estou em Adão mais. Né? A gente tem essa luta, né, do homem antigo, do homem em Adão e o homem em Cristo. Eles precisam se combater, e o homem em Cristo precisa baixar a guarda, né? Tirar da nossa mente essa conformidade com os desesperos e angústias deste mundo. O Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário. Nós já estamos em Cristo, Romanos capítulo 8. Nós já fomos justificados
alcançados, Romanos capítulo 5. Já entendemos o projeto da graça, já compreendemos o amor maravilhoso, justificador de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o desafio agora é, baseado nesse amor dado por Jesus, vamos viver a nova vida, vamos viver o culto espiritual. É por causa do Senhor, irmãos, é por causa do que foi feito, é por causa da sublimidade da salvação, que o cristão precisa caminhar com passos firmes, mesmo em um contexto instável. E a nossa sociedade é um contexto instável. Jesus já disse, Jesus avisou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. O ânimo não é fundamentado em nada neste mundo, o ânimo é fundamentado nele. Os 2 primeiros versículos do capítulo 12 trata de 2 áreas de uma mesma vida, irmãos. Essas 2 áreas andam juntas, estão interligadas para que haja crescimento real. Para Paulo, o homem salvo precisa se relacionar com Deus através de uma entrega, de uma oferta total. Não é uma oferta parcial, ela é integral. Você não é seu, você é do Senhor, que compreende a grandeza do seu Senhor. Não é uma oferta superficial, ritualística, como os judeus estavam acostumados ou como os gentios faziam aos seus deuses. Paulo roga para que o entendimento do sacrifício único e eficaz, poderoso de Jesus leve seus filhos à entrega viva, santa, agradável ao Senhor, de todo o seu corpo, de todo o entendimento, de todas as suas emoções. Esse sacrifício de gratidão, muito bem compreendido pelo cristão, é a resposta que deve ser dada às misericórdias do Senhor. Isso é o culto racional. E a gente tem disponível para viver o culto racional as nossas 24 horas por dia, todos os nossos dias, né, em treinamento, para que isso seja uma grande verdade na vida da igreja, uma grande verdade na vida do cristão. Você vive o culto racional na sua família, você vive o culto racional no seu bairro, na sua vizinhança, você vive o culto racional no seu trabalho, você pode viver o culto racional na sua escola, você deve viver o culto racional no seu casamento, na família, na igreja, na sua vocação. Você é de Jesus e agora você precisa de maneira consciente se devolver ao Senhor Jesus Cristo todos os dias, entendendo, existe uma porta estreita, mas a trilha, o caminho também é estreito. O caminho também é de devolução diária, né, da minha vida integral ao Senhor Jesus Cristo. Né? Senhor, eu consagro este dia para a glória do Teu nome. Esse é o meu culto racional. Eu apelo para vocês que se lembrem daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Nós estamos por algum tempo sem a encenação do sacrifício de Jesus, que é a Santa Ceia, mas nós temos a palavra, nós temos as promessas do Senhor Jesus para entender aquilo que já foi feito por Ele. Nós temos a compreensão daquilo que já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Então, vivamos para Ele no culto racional. Mas aquele que foi salvo precisa externar sua gratidão em atitudes coerentes com a sua nova vida. Para isso é necessário sempre uma avaliação. Estou vivendo a nova vida? Eu estou amadurecendo, estou crescendo? Quais mudanças eu tenho visto na minha vida? Como que eu tenho influenciado outros? Né? Essa avaliação, irmãos, é uma avaliação que deve ser constante e diária, né? Eu estou vivendo a nova vida ou eu estou ainda perdendo tempo com coisas que promovem a antiga vida? Né? Como que tem sido a minha relação com as coisas que têm poder de promover a vida antiga? Né? Tem gente que passa muito tempo na televisão, tem gente que passa muito tempo nos videogames, tem gente que passa muito tempo na internet, tem muita gente que passa muito tempo fazendo aquilo que não promove o crescimento espiritual. Tem gente fazendo que não está fazendo diferença por onde passa, não faz diferença com suas posses, não faz diferença com o seu conhecimento, não faz diferença no seu trabalho, não faz diferença na sua escola, não faz diferença na sua família, não faz diferença com seus amigos, continua falando os mesmos palavrões, continua não lendo a Bíblia todos os dias, continuam sem viver na expectativa da nova vida. Tem gente que não está crescendo, tem gente que deixa a Bíblia empoeirar na estante, tem gente que nem sabe onde está a Bíblia. Tem gente que faz um monte de coisa, tem gente que vibra com um monte de coisa, tem gente que passa o dia assistindo filmes na televisão, como é que chama? Netflix, né? Na Netflix ou Amazon Prime, essas coisas assim, mas não lê a Bíblia, não sabe a história de Jó, não sabe a história de Jacó, não sabe nem a história de Jesus.
Não sabe nem onde está o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deve estar lá no Evangelho de Mateus ou em Apocalipse. Tem gente que não está crescendo. Tem gente que não vê mudanças. Tem gente que não amadurece. Tem gente que nunca influencia ninguém. Tem gente que é influenciado pelas pessoas que falam os mesmos palavrões. Tem gente que tem um namoro que não é santo. Tem gente que tem noivado que não é santo. Tem gente que tem casamento que não é santo. Tem muitos filhos mal educados. Tem muitos pais mal educados. Tem muita gente que não cresceu ainda e que precisa avaliar diariamente aquilo que já foi feito por Jesus e entrar num processo de maturidade espiritual. Eu apelo para vocês, baseado no sacrifício de Jesus, que vocês tenham um culto. Não somente o culto dentro da igreja, mas o culto diário, de entrega integral da existência humana, do casamento, da família, das posses, do trabalho, da sabedoria, né? O que nós não fazemos para a glória de Deus é a nossa vaidade. O que nós fazemos para a glória de Deus é a verdade, é o ambiente de maturidade. Nós estamos vivendo a nova vida? Estamos crescendo? Quais as mudanças que a gente tem contemplado? Antes eu era assim, agora eu estou amadurecendo, estou contemplando, estou passando mais tempo na presença do Senhor, estou lendo mais a palavra santa do Senhor. Não há lugar para um conformismo com a vida de ingratidão a Jesus, com uma comunhão superficial com Jesus. Não há como adequar os padrões passageiros deste mundo ao conceito tão mais importante da vida com o Senhor, aqui e eternamente. O tempo que nós passamos com o Senhor define se nós queremos passar a eternidade com Ele ou não. O tempo que nós passamos com o Senhor aqui na transitoriedade define se a gente tem interesse realmente pela eternidade. Se nós gostamos de Jesus, nós passamos tempo com Jesus já. E porque a gente quer passar tempo com Jesus na eternidade. Se Jesus já é a pessoa mais importante da nossa vida, mais importante que a nossa família, mais importante que os nossos amigos, a gente já tem interesse de ir morar com Jesus. Se Jesus não é a pessoa mais importante da nossa vida, a gente não tem interesse nenhum de ir morar com Jesus Cristo. Só que a gente precisa dizer isso para Ele: Senhor, eu ainda não tenho interesse nenhum de morar com o Senhor. Não tenho vontade nenhuma de estar no céu. Eu quero mesmo é fundamentar o seu reino aqui na terra. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o meu nome, estabeleça o meu reino. Vem estabelecer o meu reino. A gente precisa voltar a olhar o sacrifício de Cristo, olhar a justificação, olhar a glorificação como o projeto da justificação, não a justificação como o projeto da transitoriedade eterna. Não tem transitoriedade eterna, né? É só uma redundância mesmo. Não é a terra a nossa casa, não são os comportamentos da terra a base e estrutura para a nossa existência. Somos do Senhor, precisamos transformar a nossa mente na justificação e entender que o propósito dela é a glorificação. Nesse intervalo, vamos viver a santificação. Nesse intervalo, vamos nos entregar integralmente ao Senhor. Ok, vamos caminhar. Inconformidade com o mundo é o caminho para uma mente renovada. Mente que conhece a sabedoria da palavra, que examina a palavra e vive para a palavra, pela palavra. E assim, cada vez mais experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja feita, Senhor, a sua vontade. A vontade que acalma o coração, a vontade que traz satisfação plena para a alma, a vontade única que glorifica e que bendiz o nome do Senhor. Por que eu leio a Bíblia, irmãos? Por que a gente lê a Bíblia? Por que Romanos capítulo 10 fala para a gente ler a Bíblia, ler os Evangelhos, né? Por que a gente lê? A gente lê para amadurecer a consciência da plenitude que já foi entregue para os cristãos. A gente lê para contemplar a grandeza de Jesus, que é o poderoso, entender que foi Ele quem escreveu a história, entender que todas as coisas promovem a sua glória, entender que tudo é para Ele e nada é para nós. Na verdade, o que é para nós é a alegria, o amor, a plenitude, a paz e o ânimo para glorificar o nome do nosso Pai. Quando a gente vê aquele homenzinho ali contemplando a Bíblia, né? Contemplando a palavra de Deus, com seus óculos gigantes, né? A gente fica pensando assim, o que ele está aprendendo? O que ele está fazendo? Ele está se entregando para aquilo que é a verdade, o caminho e a vida.
Quando a gente passa mais tempo nas outras coisas do que passar tempo com o Senhor, é porque também nós estamos entregando as nossas vidas também a outras coisas que não são o Senhor. Nós passamos tempo naquilo que é importante para nós. Se Jesus não é importante para nós, se a palavra escrita não é importante para nós, se o sacrifício de Jesus Cristo não é importante para nós, então nós passaremos pouco tempo com Ele, né? A gente vai querer usar Ele para a nossa glória e não encontrar nele fundamentos para a sua própria glória. Mas vamos caminhar. As consequências da nova vida, né? Vamos lá. Uma vida renovada, em constante crescimento, frutifica e externa o que está sendo feito lá dentro pelo Senhor. A renovação da mente toma forma nos exercícios dos dons e na comunhão entre os irmãos. É com base na graça e na fé concedida a cada um que a vida cristã, no que diz respeito àquilo que deve ser feito em comunhão, ela tem o seu exercício. A Bíblia diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês, não pense mais de si mesmo, além daquilo que a Bíblia ensina a pensar, além do que convém. Antes de falar de questões práticas dentro da comunidade cristã, Paulo mais uma vez apela para a graça, porque até o que vai ser feito pelo cristão, seja na igreja, ou seja na sociedade, tem que estar fundamentado naquilo que foi feito por Jesus Cristo, né? E aí eu gosto muito de uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que ele fala que o Senhor, ele é a nossa base, nossa lente, né, para a gente poder observar todas as demais coisas, né? Jesus Cristo são os nossos óculos, né, para que a gente observe o próximo, observe a família, observe a igreja e observe a nossa própria vocação, né? Jesus Cristo nos ensina a fazer as coisas, né? A gente está desautorizado a fazer as coisas sem a lente de Cristo, né? Então, a pergunta básica, né, que até virou um filme, em meus passos, o que faria Jesus? Né? O que Jesus faria no meu lugar? Né? Eu preciso viver 24 horas por dia entendendo que Jesus está do meu lado, entendendo que Jesus mora dentro de mim e Ele é o dono das minhas decisões. Isso é bem interessante. É bem importante. É bem importante a gente perguntar a Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Isso te agrada? Isso te glorifica? Ou isso me agrada e isso me glorifica? As minhas ações não são mais fundamentadas naquilo que eu acho bom, mas naquilo que Jesus disse que é certo. E Ele disse o que é certo. O entendimento que daquilo que é o presente merecido deve levar o cristão a pensar de si mesmo como alguém que só tem algo a oferecer porque recebeu tudo de Jesus. O assunto a ser tratado por Paulo são os dons, as capacitações dadas pelo Senhor para que o culto racional e a vida transformada sejam favorecidos dentro do ambiente cristão e também fora do ambiente cristão, mas primeiro dentro do ambiente cristão. Sendo assim, não há melhores ou piores, mas há aqueles que já se aprofundaram mais neste caminho e podem, então, portanto, desenvolver mais, ao passo que outros ainda estão caminhando em seu desenvolvimento. Neste contexto onde Paulo fala que cada um deve pensar de si mesmo com moderação, segundo a medida da fé, essa fé está relacionada ao conhecimento da graça de Deus. Quanto mais conhecimento, mais condições de exercício dos dons e apoio no crescimento do outro, do irmão e também do próximo. Mas nada vem do próprio homem, tudo vem da graça de Jesus. Esse é o fator moderador ao pensar em si mesmo, né? Então vamos pensar? Na prática significa assim, o que o salvo sabe fazer foi o Senhor que deu de presente para que o Senhor seja glorificado. Quanto mais ele aprende e vive a graça, melhor ele desenvolve o seu chamado. A ideia eu vou sugar, né? Eu vou sugar aquilo que o Senhor tem para mim e vou desenvolver isso. É como um celular que você põe na tomada e você usa, né, a carga, você usa, né, nas coisas que você tem que fazer para a glória de Deus. Sem carga, ele não funciona. Mas vamos, participação, Mariana. Diácono Raul e Janaína colocaram: viver uma nova vida confirmará que nascemos para a glória de Deus. Então, posso usar o contrário também? Como que ficaria o contrário, Mariana? Lê pra gente. Pega o contrário dessa frase. Nascer para a glória de Deus vai nos dar uma nova vida? Não viver uma nova vida. Sim. Não ver uma nova vida confirmará que não nascemos para a glória de Deus.
É interessante, né? Obrigado, Janaína e Raul, né? Se você não vive uma nova vida, isso confirma que você não nasceu ainda. Se você ainda não vive uma nova vida, se as pessoas não enxergaram na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, sua família, na escola, se as pessoas ainda não perceberam que você está vivendo uma nova vida, é porque você ainda não foi confirmado, você não entendeu, né, o que foi feito por você na cruz de Calvário. Esse é um desafio também. Você já entendeu o que foi feito por você na cruz de Calvário ao ponto de glorificar o nome de Jesus e viver em satisfação? Se você não entendeu ainda, não há satisfação, não há necessidade de reino, de vida eterna, você ainda está vivendo fora dos padrões do Senhor Jesus Cristo, né? Mariana? Isabel colocou 1 João 2, 4-5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. É o culto, né? É o discipulado, é o discípulo. O discípulo tem como base o discipulador. O discipulador é Jesus Cristo, né? Diariamente, Jesus Cristo vai nos ensinar a andar como ele andou, né? Diariamente, o Senhor vai treinar o nosso coração para a gente viver para a glória do nome dele, né? Diariamente, todos os dias. Aí eu posso dizer assim, estou em treinamento, né? Eu estou sendo castigado? Não, justo não, eleito não. Eleito não é castigado porque Jesus já foi. E o sacrifício dele foi pleno, absoluto. Você é treinado. Ele não tira a mão do seu treinamento nem um dia. Pode ficar tranquilo, né? Treinamento vai ser bem lembrado diariamente na sua história como eleito, como discípulo de Jesus. Tá bom? Obrigado pelas participações. Tem mais alguém? Não? Sim? Não? Não há problemas em fazer coisas bem feitas. Isso é muito bom. Não há problemas em gostar muito do seu trabalho. Isso é bom também. E do seu dom, isso também é bom. E entender que esse é o seu privilégio. Privilégio. Olha como escreve privilégio aí. O problema surge quando, por algum motivo, a convicção de que isso é graça, presente e merecido, perde o seu lugar. E sem moderação, o cristão pensa que ele conseguiu por seus esforços e por sua força, né, natural. Não existe esforço natural, não existe força pessoal, né? O que você consegue, Tiago diz, é por causa do Senhor. O que você não consegue é por causa da sua carne. Engraçado essa separação, né? Na verdade, tudo é graça de Deus e tudo é o Senhor no controle, né? Mas quando você conseguir fazer coisa boa, glória a Deus! Conseguir fazer coisa boa. Quando você não consegue, é a sua carnalidade em ação. Toda vez que você erra, é a sua carnalidade em ação. Mas todas as vezes que você consegue, é o Senhor em ação. É a espiritualidade em ação. Então não se glorie daquilo que não é seu, né? Não diga, eu sou assim, eu sou bonitinho, eu sou perfeito, tadinho dos outros homens. Nada disso, meu irmão. Glorifique o nome de Jesus porque ele conseguiu em você. Não foi você que conseguiu. Quando a gente acha que foi a gente que conseguiu alguma coisa, é a maldita vaidade gritando no coração da gente. Mas quando a gente reconhece e devolve os louvores ao Senhor, por isso existe a palavra glória a Deus. Ou seja, a glória é de Deus, né? Não é sua. Você fez isso muito bem feito, glória a Deus, né? Lucas 17, versículo 10. Eu fiz somente aquilo que eu deveria ter feito, mas a glória é do Senhor. A crise é quando as pessoas te elogiam e você começa a dizer, realmente, sou eu mesmo, eu sou muito bom. Você não é muito bom. Romanos 1 diz que você não é bom. Romanos 2 diz que você não é bom. Romanos capítulo 3 diz que você não é bom. Você é habitação do Espírito Santo. Quem é bom é Jesus Cristo. Você é um agente do bem, né? Você tem a bondade de Jesus como fruto do Espírito Santo morando em você. E quanto mais você lê a palavra escrita de Deus, mais você consegue efetivar essa bondade. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você consegue vivenciar essa bondade. Mas isso não é seu, isso não vem de você. Isso é obra de Deus na sua vida para você ter gratidão, né? Participação, Mariana? Dona Marlene colocou: ler a Bíblia traz uma paz muito grande ao meu coração.
Amém. E essa paz, né? Que maravilha, né? O Pai, né? Essa paz, ela tem relação assim, Deus treinando a gente, né? Não está brigado. O Pai que estava brigado com os atos de Adão e Eva, agora está amoroso por causa dos atos de Jesus. O Pai estava de mal com você por causa de Adão e Eva. E agora ele está de bem com você, para nunca mais ficar de mal. Porque ele mesmo veio, pagou o preço na cruz do Calvário, né? Para você não estar em Adão, mas você estar em Jesus. Então, estar em Cristo é a nossa vitória. Estar em Cristo traz para a gente novos movimentos de gente consciente, salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. A gente tem que orar, irmãos, a gente tem que ler a palavra de Deus e viver para a glória de Jesus Cristo constantemente. Muito bem. Uma outra questão em relação aos dons é a falta de zelo em exercitar o trabalho para o qual o cristão foi chamado. Isso demonstra negligência, isso demonstra também ingratidão. A gente foi feito para glorificar o nome de Jesus e a gente não pode viver negligência e ingratidão. Paulo relaciona alguns dons concedidos pelo Senhor, faz uma analogia com o corpo onde todos os membros são úteis e se completam. Por isso que a igreja é tão importante, né, para o desenvolvimento dos nossos dons. Quem ama Jesus, ama a palavra e ama desenvolver seus dons ministeriais dentro da igreja. Não há cristão sem desenvolvimento de seus dons dentro da igreja. Eu sou um cristão que entendo Jesus, que ama a palavra, mas não ama a igreja. Você não é cristão. Você é um equivocado. Porque todo cristão sabe que existem seus dons para serem exercitados dentro da igreja. Então você vai, eu não gosto da igreja, você não gosta primeiro de Jesus e você não gosta da Bíblia. Porque você não conhece nem Jesus nem a Bíblia. Porque quem conhece Jesus, conhece a Bíblia, ama e conhece a igreja. E desenvolve seus talentos com muita responsabilidade e com muito respeito dentro da igreja. Tá bom? Então, se você não tem responsabilidade, não tem respeito com a igreja, você não entendeu nem Jesus e nem entendeu a palavra escrita de Jesus ainda. Por isso que Paulo, no capítulo 12, quando ele vai falar da parte prática, né, da vida transformada, ele fala do desenvolvimento dos dons que acontecem e precisam acontecer dentro do corpo de Cristo. Tá bom, irmãos? Então vamos trabalhar isso. Os dons que Paulo se refere para a edificação da igreja estão ligados, né? A palavra primeiro, né? O dom de profecia, pregar a palavra, ministério, ensino e exortação. Palavra, tem que conhecer. Para ser profeta da igreja, tem que conhecer a Bíblia. Para ser ministro da igreja, tem que conhecer a Bíblia. Para ensinar, tem que ensinar a Bíblia. Para exortar, tem que exortar a Bíblia. Tem gente correndo atrás de tanta exortação, de tanto ensino, de tanta profecia, que não tem relação nenhuma com a palavra. Meu irmão, a crise de qualquer problema não são psicólogos, não são socialistas, não são governos, não são políticos que resolvem. O que resolve é, ou a pessoa está em Cristo e está vivendo uma vida desgraçada, ou a pessoa está em Adão e está vivendo uma vida desgraçada, ou ela está em Cristo vivendo uma vida com graça, graçada. Porque o desgraçado é o que não tem graça, os que estão em Adão. O engraçado ou agraciado é aquele que já conhece a graça. Você só pode ajudar uma pessoa se você ler a palavra escrita para ela e ela entender o governo de Jesus, ela entender o domínio de Jesus e ela entender a presença de Jesus que supre necessidade de pessoas, necessidade de amores, necessidade de alegrias passageiras, de pazes passageiras ou de ânimos externos. Olha aí. Precisa de Bíblia, meu irmão. Precisa de Bíblia para viver a ministério profético, ministério pastoral, profético no sentido de ensinar a palavra. Tá bom, irmãos? Precisa de Bíblia para ensinar e até para exortar. Não são conceitos de coachings, conceitos positivistas, humanistas, que querem levantar as pessoas de dentro para fora. São conceitos de exortação bíblica que mostra aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, que é a justificação. Se isso não libertar uma pessoa, psicologia não liberta, positivismo não liberta, nada liberta. A segunda parte dos dons está relacionado à administração, né? Contribuição,
dom de contribuir, dom de administrar e presidir, dom de governar, ajudar no governo da igreja, né? Entendendo que esses dons, tanto em relação à palavra, à administração, foram confiados pelo Senhor. Por isso que antes de trabalhar os dons, fala assim, não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, né? Pense baseado naquilo que foi dado de presente por Jesus Cristo. Não use os dons e ministérios que Deus deu para você contra ninguém. Às vezes a gente quer usar contra as pessoas, né? Seja você ministra a palavra, seja você aquele que contribui com seus dons, com seus dinheiro, com suas posses, seja você que ajuda na administração da igreja, seja você que vive no relacionamento interpessoal, que também é dom, o dom de socorro, o dom de misericórdia, o dom de estar junto com as pessoas, tudo está interligado em conhecer a palavra escrita de Deus. Tudo está interligado. O primeiro versículo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Né? A base para lidar com a palavra, para lidar com a administração, ou lidar com os relacionamentos interpessoais é entender a justificação. Para a gente não levar a mensagem particular, para a gente não se apresentar como solução, para a gente não apresentar nenhum sistema humano como solução, mas para a gente apresentar como solução entre os irmãos somente Jesus Cristo, justificador daqueles que foram eleitos na eternidade. Para isso, essa é a função dos dons. Olha o texto. Porque assim como num só temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Alguns profecia, outros ministério, outros ensino. Então, profecia tem que ser dentro da fé. Ministério tem que ser com dedicação, irmãos, com tempo. O que ensina, esmero, ensina a palavra de Deus. Então, se esmere, estude, tenha sabedoria da graça, se esmere no fazer. O que exorta, faça com dedicação, meu irmão. Começa a cuidar e termina o cuidado. Aquele que contribui, seja liberal em contribuir. O que preside, faça isso com diligência. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria, meu irmão. Não faz isso com tristeza. Eu vou ter que ajudar fulano, eu vou ter que ajudar ciclano. Talvez o seu ministério seja ensinar. E você seja fraquinho em ajudar, né? Mas aí a gente vai juntar o corpo de Cristo todinho e vai ficar muito bom. Cada um vai fazer a sua parte, né? Cada um vai ligar para um grupo de pessoas, cada um vai cuidar de um grupo de pessoas, cada um vai se envolver, mas para a glória de Jesus Cristo, pensando num todo, pensando em respeito, pensando com responsabilidade naquilo que é o seu privilégio, que é ter dons. Paulo agora dá uma outra lista de ações individuais e coletivas que no dia a dia, na informalidade, sozinho ou em conjunto, demonstra que esse povo recebeu a graça. Dos versículos 9 a 13, a lista contém especificações acerca de si mesmo e dos outros cristãos. Do 14 a 21, Paulo ensina como se comportar agora com os de fora da igreja. Né? A lista sempre vai ser, né, Mateus 25. Se você tem vida devocional, se a sua lâmpada está cheia de azeite, então você tem vida eclesiástica. E se você tem lâmpada cheia de azeite, tem vida eclesiástica, então você tem vida social. Você vai ser referencial no meio do povo de que a graça de Deus, de que o Deus da graça está vivo, é o Deus poderoso, é o Deus que escreveu a história e é o Deus que está presente com você e que eles vão sentir necessidade de ter também esse mesmo Deus. Olha que interessante. Se você entendeu o sacrifício de Cristo, maravilhoso isso, então você agora é alguém que vive isso dentro da igreja, no desenvolvimento dos seus dons e talentos, e isso fora da igreja, no seu desenvolvimento social com as pessoas que precisam ser ajudados a ter fé em Jesus Cristo. Né? As pessoas que estão lá fora, né? Um monte de gente está lá fora, ainda não chegou ainda para a graça, e vão chegar para a graça quando você terminar de ouvir essa mensagem, ou talvez você já esteja fazendo isso, né? E dizer assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, muda a minha mente, Senhor, me torna num excelente crente, alguém consciente, né? E me põe me põe no meio do povo, no meio das pessoas, para que as pessoas também consigam contemplar o que eu consigo contemplar. Isso é ministério, irmãos. Eu ajudo, eu conheço Jesus, né? Ele é a minha plenitude, eu ajudo os meus irmãos na igreja e eu sou bênção na sociedade. Isso é perfeito, isso é discipulado de Jesus.
E Paulo está ensinando isso para que a gente possa glorificar e bendizer o nome de Jesus. São atitudes a serem desenvolvidas, entendidas, desenvolvidas diariamente, dentro da igreja, fora da igreja. Essas ações refletem que temos fé. A mesma dos dons. E da mesma forma são mais intensas à medida que o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo se torna mais profundo. Não é a gente estar na presença de Jesus com a lâmpada pela metade de azeite. Lembra quando Jesus chegou lá? E aí aquelas que não tinham azeite saíram correndo para buscar azeite. Aí elas chegaram depois, irmãos, com pouco azeite. Deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. Você sabia que crente com pouco azeite dentro da igreja nem crente é? Porque Jesus fala assim, não, eu não conheço vocês, vão embora. Pensou, irmão? Eu estou vivendo uma vida meio crente, meia sola, né? Daí Jesus volta, aí fala assim, Jesus, eu tenho meia lâmpada de azeite. Eu não sei quem são vocês. As noivas de Cristo mantêm as lâmpadas cheias de azeite. Está entendendo o desafio? As noivas de Cristo, né, quem está aguardando Jesus, mantém a lâmpada sempre cheia de azeite. O dia que ele voltar é só entrar para a festa. As pessoas que têm a lâmpada cheia de azeite, irmãos, elas têm 2 talentos e transformam em 4, elas têm 5 talentos e transformam em 10. Quem vive com lâmpadazinha lá na reserva, ela mantém a lâmpada na reserva, ela enterra a lâmpada na reserva. Ela não gasta a sua vida, seus dons ministeriais dentro da igreja. Ela está mais preocupada em viver para si mesma no mundo, mas ela não faz nada e ela só reclama de tudo o que precisa fazer para glorificar o nome de Jesus. O pastor não presta, o presbítero não presta, fulano não presta, ninguém presta. E ela vive, então, justificando, né, a sua vida em argumentos, né, que não a motivam a viver uma vida no centro da vontade de Deus. O que motiva o cristão verdadeiro transformado pela graça a viver para a glória de Deus é a justificação. Se a justificação não encontrou guarida no seu coração ainda, né, pastor não vale nada, presbítero não vale nada, diácono não vale nada, igreja não vale nada, estudo não vale nada, né? O que vale mesmo é eu me divertir ou alguém mandar fatores externos para eu tentar me motivar, para eu conseguir viver de alguma maneira algum indício de cristianismo, né? Mariana. Missionário Alcino colocou: em Romanos 12:6, os dons de Deus diferem em natureza, poder e eficácia, de acordo com sua sabedoria e graça, não de acordo com nossa fé. Medida de fé, 12:3. Ou a proporção de fé significa que Deus lhe dará o poder espiritual adequado e necessário para levar até o fim cada responsabilidade. Muito bonito isso, Alcino. Muito bonito, né? Parece um compêndio de teologia definindo os dons de Deus, né? Os dons de Deus são para a glória de Deus, né? Os dons que Deus nos dá na terra são para a gente usar na igreja, dons, talentos, usar na igreja para a edificação, né, que a gente vai trabalhar lá no capítulo 14, dos mais fracos. Né? Porque quem é forte usa os dons. Quem não é forte não sabe usar os dons. E ele precisa de que aqueles que já aprenderam os ajude, né, a usar os dons. Né? Tudo para a edificação do corpo de Cristo. Tudo para a glória de Jesus. Tudo para a nossa maturidade espiritual. Deus nos dá de presente dons para a gente usar aqui, né, esses dons na terra, esses dons para que os meus irmãos em Cristo Jesus, enfraquecidos ainda, não compreendendo ainda a justificação, sejam puxados, né, para que eles também compreendam. Né? Quem é maduro puxa o mais fraco. Quem é maduro nunca se posiciona por cima, ele desce para buscar aqueles que ainda não amadureceram. Né? Então, o Senhor nos dá privilégios e responsabilidades dentro do corpo de Cristo. Se você amadurecer no corpo de Cristo, não condene quem não amadureceu ainda. Vai buscá-lo. É sua responsabilidade. Se você identificou que tem problema acontecendo dentro do corpo de Cristo, identificou o problema, em nome de Jesus, ajude a resolver. Se você não tem toda a solução, seja agente da solução e não da desgraça, né? Você viu o que está acontecendo no corpo de Cristo? Você viu fulano? Você viu ciclano, né? O capítulo 14 vai ensinar para a gente, né? Vai lá, joga ele nas costas, carrega ele, faz com ele o que Jesus faz com você a vida toda, carregar nas costas. Vai lá ajudar um irmão. Capítulo 9, do versículo 9 ao 13 diz assim: o amor seja sem hipocrisia.
detestai o mal, apegue-se ao bem, ama cordialmente de todo coração uns aos outros, com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na pandemia, na tribulação, na oração de transformação de caráter, sejam perseverantes, compartilhem as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis os vossos perseguidores, alegrai-vos com os que se alegram, chorem com os que estão chorando, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes vaidosos, orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos, a sabedoria que você tem não é sua, veio do Senhor, não use para sua própria glória, não torneis a ninguém mal por mal, não se vingue, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, tudo que depender de você, seja pacificador com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver com fome, dá comida para ele, se ele tiver com sede, dá água para ele, que fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, consciência daquilo que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Não se deixe vencer do mal, vence o mal com a consciência da vitória de Jesus, com a consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário por você e para você. Olha o que Jesus está ensinando para a gente, irmãos. Olha o que o Espírito Santo está falando por boca de Paulo. Paulo que esteve lá na presença de Jesus para ser treinado na presença de Jesus. Meu irmão, nós somos mais que vencedores, irmãos. O que Jesus fez por nós é profundamente perfeito para a gente viver uma vida imperfeita. As bases, os talentos que Ele emprestou para nós é para glorificarmos o Seu nome no meio da igreja, irmãos, no meio da sociedade. É para vivermos intensamente a plenitude dEle em qualquer situação. Ele está falando assim, olha, quando estiver passando por uma pandemia, estiver passando por uma situação difícil, sejam pacientes. Estejam orando constantemente para amadurecer a consciência do governo, da graça e da presença de Jesus Cristo. Nós já somos mais que vencedores. Nós não precisamos nada deste século para sermos mais que vencedores. O Senhor vai cuidar daquilo que a gente precisa neste século. Tudo que a gente precisa buscar, em primeiro lugar, é o reino de Deus, é a consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário, sabendo que as demais coisas o Senhor já está acrescentando, já tem planejado para acrescentar na nossa vida. Quem cuida da gente neste século é o Senhor. Então vamos cuidar das coisas espirituais, vamos amadurecer, vamos ler a Bíblia, vamos entender os nossos privilégios, as nossas responsabilidades, os nossos respeitos com as coisas do Senhor. Espero que o Espírito Santo esteja tratando o nosso coração acerca disso. Mas vamos ver então sobre viver respeito, amor e dignidade nas atitudes. Vamos ler um pouquinho sobre isso, capítulo 13. Estamos entrando agora no capítulo 13. A nova vida do salvo não é vivida somente dentro da igreja. Está entendido isso? Ela tem o seu ambiente dentro da igreja, mas ela também tem o seu ambiente fora da igreja. É a sequência de Mateus 25. Paulo já ensinou sobre o relacionamento com pessoas de fora da igreja. E como agentes da paz, os cristãos precisam viver em paz com os outros. Se possível, tudo que depender de vocês seja vivido em paz com todos os homens. Dessa forma, o cristão ele é convocado para estar em paz e expressar essa transformação do seu caráter interior, também no que diz respeito ao seu envolvimento com a sociedade, os lugares onde ele está plantado fora da igreja. A política romana, durante a primeira geração, ela viveu o religio licita, Ela não perseguia os pensamentos dos cristãos. Ou seja, eles eram vistos com tolerância pelo governo. Só depois o governo romano passou a perseguir os cristãos. A Carta aos Romanos foi escrita dentro deste período de certa liberdade. Paulo estabelece então como os cristãos deveriam viver em relação
autoridades romanas, o povo pagão, o povo que era os políticos da época. A sua primeira afirmação é de que a autoridade ela é instituída por Deus dentro da sua soberania e por isso deve ser obedecida, deve ser amada, respeitada e a gente deve até orar por elas. Deus é a fonte de todo poder, Ele é onipotente. E toda estrutura governamental de qualquer lugar tem como fonte também o Senhor. Paulo falou sobre esse mesmo tema a Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, ressaltando a importância da oração em favor das autoridades, para que vivamos nós, dentro do nosso coração, a vida tranquila de obediência ao Senhor. Pedro, em sua primeira carta, 2, tratou o mesmo assunto ensinando sobre a submissão. Talvez, atualmente, esse seja um assunto controverso. Contudo, tanto Paulo como Pedro ensinam o fato de todos eles, os governantes, estarem debaixo da autoridade do Senhor. E neste caso, o ensino maior para cristãos é sobre a soberania do próprio Deus, que os estabeleceu. Ou seja, a confiança do cristão, ou o que determina a sua vida debaixo de um contexto político, é a soberania do Senhor Jesus Cristo, a supremacia do Senhor Jesus Cristo. A gente lê Provérbios 21, lá no finalzinho, que diz assim, olha, como ribeiros de águas, assim é o coração de qualquer rei na mão do Senhor. Este, dentro dos seus propósitos, dentro do seu querer, dentro do seu planejamento, inclina o coração do rei para cumprir os seus propósitos. Os que governam devem ser respeitados e dignos de oração e interesse por parte da igreja, dos cristãos eleitos e transformados, porque o Deus soberano dos cristãos os colocou nessa posição e os dirige conforme o seu querer. Olha que interessante, o Senhor exigindo que a igreja respeite os seus governadores, os seus prefeitos, presidente, mesmo aqueles que são complicados. Quando a gente fala de Paulo falando isso em Romanos é legal, mas quando Paulo está falando isso lá em Timóteo, já não é um governo interessante. Eles estão debaixo do governo de Nero, o Nero que botou fogo em Roma, o Nero que acusou os judeus. Eles estão debaixo de governos horríveis, mas a igreja ela está debaixo do governo maravilhoso do Senhor que governa os governos horríveis. Então a gente não tem que ficar se levantando contra governo, a gente não tem que ficar falando mal de governador, mesmo quando eles são corruptos, a gente tem base e motivo para falar mal deles. Essa mania horrível de falar mal das pessoas tem que abandonar o contexto cristão. Eu lembro de São Paulo, quando eu fui fazer, há muito tempo atrás, quando eu fui fazer, na época era o Fernando Henrique Cardoso, era o presidente do Brasil, e aí estava no muro pichado, A primeira vez que eu vi uma coisa engraçada dessa, fui para São Paulo, viajei para São Paulo para passar por um médico da igreja presbiteriana para ser admitido no seminário presbiteriano de Campinas. E no muro estava escrito assim, Fernando Henrique é meu pastor, por isso estou pastando. E eu falei, interessante, ele pegou uma carona no Salmo 23 e fez a brincadeira com Fernando Henrique, que era o presidente da época. Fernando Henrique é meu pastor, por isso eu estou pastando. E aí eu descobri depois, a gente vai descobrindo que um monte de crente fala mal do prefeito, fala mal de governador, fala mal de presidente, fala mal por hábito, por mau hábito. E quando a gente vai lendo a Bíblia, chega em Romanos capítulo 13, isso não é autorizado para a igreja. Isso não é autorizado para você. Isso não é autorizado para nenhuma pessoa da igreja. A gente tem a consciência de quem não está levando o Senhor a sério. Mas a gente tem a consciência desse versículo aqui, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. A gente pode votar de maneira muito consciente. A gente pode até não gostar de todos os governadores, o que está errado também. Não gostar, porque a gente não está aqui para gostar. A gente está aqui para obedecer e para amar. A gente deve votar com consciência, irmãos. Com muita consciência. Deve orar, dobrar os nossos joelhos. Mas a partir do momento que ele está eleito, a gente tem como princípio de relacionamento com os eleitos Romanos capítulo 13. Ele é um ladrão, ele é um safado, ele é um sem vergonha. A gente vai orar por ele. Por quê? Para participar da vida dele com amor. Para amar o fulano, para amar o ciclano, para amar a Beltrano, por obediência ao Senhor. Se Paulo falou, se Pedro falou, se a gente tem essa possibilidade de levar isso a sério, isso é cristianismo. Cristianismo fora da igreja é respeito com as autoridades, tá bom?
Se a gente tem respeito com o pai e com a mãe, se a gente tem respeito com o pastor, se a gente tem respeito com os presbíteros, se a gente tem respeito com os diáconos, então a gente deve respeitar as pessoas fora da igreja. Respeito, né, também é gratidão àquilo que foi feito pelo Senhor. Respeito também é gratidão pela justificação. Então, se você respeita seu pai, se você respeita sua mãe, se você respeita o prefeito, se você respeita vereadores, respeita pastor, tem gente que não respeita nem pastor. Tem gente que brinca com o nome do pastor como se ele fosse qualquer um, né? É servo de Deus, presbítero é servo de Deus. Todas as pessoas, né, servem aos propósitos do Senhor. Nossa maneira de nos relacionarmos com pessoas, né? Tudo que depender da gente, ter paz com todos os homens, é respeito, né? É muito respeito. Mas vamos caminhar. 2 assuntos aí são tratados aqui no capítulo 13. O amor e também a dignidade. O amor ao próximo está vinculado ao cumprimento da lei, que não foi abolida com a graça, mas que foi interpretada corretamente. Paulo, nos versículos anteriores, falou do cumprimento dos deveres sociais. Agora ele fala do cumprimento do dever de amar. A lei foi resumida, então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Você ama ao Senhor e depois você ama o seu próximo. Você tem 2 tipos de próximo. Tem o próximo irmão e tem o próximo com quem você se relaciona e tem o próximo até com quem você não se relaciona, que são os seus governantes. Mas a palavra aqui para a gente não é odiar e falar mal, é amar. Essa lei parte do amor que cada um sente por si mesmo, a legitimidade deste amor, a vontade de buscar o bem para si mesmo, o cuidado, o zelo que normalmente cada um tem por sua própria existência. Este é o amor que deve ser demonstrado em relação ao próximo. Essa é a comparação. Você não busca o seu bem? Busco. Então ame as pessoas, né, como se elas fossem você mesmo. Paulo coloca várias coisas no lugar, mostrando que a vida cristã abrange todas as áreas. Nenhuma delas deve ficar em trevas ou sem tratamento espiritual. Conhecer o tempo, conforme Paulo diz no versículo 11, está relacionado à mente transformada do capítulo 12. Mente transformada leva a cada um a andar com dignidade, lutando contra o pecado e se revestindo de Jesus, conforme diz o versículo 14. Enquanto o dia da redenção está sendo aguardado por aqueles que estão em plena atividade de consciência da justificação. Nada pode ser feito sem o conhecimento, sem a mente transformada, sem a consciência da justificação. Obediência às autoridades, amor ao próximo, a luta contra a carne fazem parte da vida daqueles que foram renovados pela transformação da mente, que acima de tudo, acima de toda situação, experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É hora de despertar do sono, diz o versículo 11 do capítulo 13, para uma vida acordada, alerta, disposta a andar na contramão do mundo, né? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à vida cristã do capítulo 13, onde a gente respeita autoridades, onde a gente ama as pessoas difíceis, onde a gente acorda do sono. Você estava dormindo, meu irmão, antes da justificação. Foi justificado, acorda, você está indo para o céu. Não chegou no céu ainda, então vive a santificação. E na nova vida, né, a gente vai viver a santificação, primeiro na comunhão com Jesus, depois na comunhão com a igreja, depois na contramão, na comunhão com o mundo, na comunhão transformadora, não na comunhão de associação, para sugar os maus hábitos, para sugar as falas antigas, para sugar os péssimos sentimentos e para sugar os péssimos pensamentos. Você não é mais menino. Você é um homem de Deus. Você é alguém que amadureceu em Cristo Jesus para viver em novidade de vida, né? Quando eu era menino, quando eu estava dormindo, eu falava como menino, eu falava como gente que estava dormindo. Eu sentia como menino, eu sentia como gente que estava dormindo. Eu pensava como menino, eu pensava como gente que estava dormindo. Mas Jesus, me acordou. Jesus me chamou, me desafiou à novidade de vida, para eu andar agora transformado e transformando os ambientes onde eu fui plantado. Você não é da terra, mas você está vivendo um grande privilégio de evangelização no planeta Terra. E vamos lá para o capítulo 15, capítulo 14 e 15, né? Fraqueza e força, né? Vamos aprender como é que o forte, que entendeu o capítulo 12, que entendeu o capítulo 13 e o 14, né? Capítulo 12 e 13, vão viver essa fortaleza agora na vida daqueles que ainda são fracos. Vamos lá. A mesma convicção da graça recebida marca o relacionamento com os fracos, na fé e a origem e utilidade da força do cristão. O cristão fortalecido pelo capítulo 12 e 13 é um cristão que entra em ação no capítulo 14. E no capítulo 14, Paulo fala de pessoas que ainda estão enfraquecidas,
começando a caminhada, ou que ainda não aprenderam o que deveriam para revelar uma maturidade cristã. O acolhimento ao fraco está muito relacionado ao discipulado, ao crescimento constante e à orientação para que este que ainda é fraco tenha condições de caminhar sozinho, entender a importância do alimento espiritual da palavra e encaminhar outro fraco ao crescimento. De novo, a base para essa questão é a mente transformada do discípulo. Aquele que já vive essa transformação, o discípulo que pela graça tem o exercício da mente renovada pela palavra, que já passou por caminhos de maturidade, agora ele tem que acolher o débil na fé. Não para ficar discutindo opiniões ou para impor os seus conceitos humanistas ou pessoais, mas para evidenciar tudo que foi feito também por Jesus Cristo. Em tudo, a sabedoria única que vem do Senhor, a soberania única que está estabelecida no Senhor. Paulo aborda a questão até de alimentos, de dias sagrados. Não é uma questão essencial do Evangelho, como a ressurreição de Jesus Cristo, a encarnação ou a justificação. Eram heresias enfrentadas no primeiro século da era cristã, mas se tratavam de comportamentos que envolviam também maturidade cristã, que era consequência do nível de conhecimento, de fé que cada um tinha. Também não dizia respeito a questões legalistas dos judaizantes, como os da carta aos Gálatas. Se fosse assim, Paulo teria advertido, como fez na referida carta. Paulo está falando de cristãos que são sinceros, mas que são ainda imaturos, que têm a dificuldade de imaturidade. E Paulo está dizendo assim, você já amadureceu? Já? Então joga a rede lá para puxar os que não amadureceram ainda, irmãos. Se você perceber, irmãos, numa multidão de 5.000 pessoas, Jesus trabalha 12 para jogar a rede depois nos 5.000. Porque são poucas as pessoas que amadurecem no reino de Deus. Isso é constatável. Não são todos que amadurecem, é um bando de moleque no reino de Deus. Então, um bando de criança no reino de Deus. A gente tem que pastorear essas crianças, identificar os adultos e pedir que os adultos que já amadureceram no meio da criançada nos ajude a buscar a criançada. Você que é líder de departamentos, você tem que identificar quem são a molecada do seu grupo e amadurecê-los. Amadurecê-los na palavra, na justificação em Cristo Jesus. Né? Tem gente imatura por todo canto, dentro da igreja. É por isso que tem o capítulo 2 de Romanos. Tem gente achando assim, estou dentro da igreja, né? Tá tudo certinho. Tem gente de dentro da igreja que não tem coragem de abrir a Bíblia para ler. Tem gente dentro da igreja falando palavrão. Tem gente dentro da igreja em adultério, em fornicação. Tem gente dentro da igreja que não vive no centro da vontade do Senhor. Então a palavra é para nós. O desafio é para pastores, presbíteros, diáconos e membros da igreja. O desafio é de ter plenitude na palavra escrita de Deus. Ter plenitude naquilo que foi ofertado na cruz do Calvário, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador. Entender que o céu é a nossa casa. Entender que a terra não é a nossa casa, mas a terra é nosso ambiente de transformados, transformando, ver pessoas que pela transformação, pela graça de Deus, vão adorar Jesus Cristo. Vão amar muito mais o céu do que a terra. Mas enquanto estiverem na terra, vão glorificar, vão bendizer, vão se santificar com satisfação por causa da justificação. Paulo está falando de cristãos sinceros, irmãos. De gente que está querendo crescer, que precisa de suporte, né? Precisa de base, precisa de gente para ajudá-los a amadurecer. Esses cristãos que não queriam comer carne por pensarem que estavam de alguma forma indo contra a lei, poderiam ser discriminados e até desprezados na comunidade por serem minoria. Diferente dos casos de legalismo, Paulo fala que Deus também os acolheu e que eles não deveriam ser julgados porque não querem comer carne. Paulo não fecha o assunto dizendo que quem está certo, se é quem come carne ou quem come legumes, ou se os dias do calendário judaico estavam certos ou errados. Até porque ele vai continuar tratando sobre essa consciência amadurecida nos textos posteriores. A ênfase que Paulo dá diz respeito à motivação pela qual as coisas estavam sendo feitas. Paulo fala que cada um fazia do seu jeito e mesmo assim dava graças a Deus por causa disso, capítulo 14. E para encerrar o assunto, ele ensina que ninguém vive para si mesmo de novo, ninguém morre para si mesmo, porque todas as coisas têm que ser feitas para o Senhor. E aí esse versículo bem central também em Romanos capítulo 14, versículos 7 a 8, eu oriento que você estude bastante esse texto, que diz assim, olha, porque, olha só, resumão,
Nenhum de nós vive para si mesmo. Nenhum de nós morre para si mesmo. Por quê? Se vivemos, para o Senhor Jesus Cristo é que vivemos. Se morremos, para o Senhor Jesus Cristo é que morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos... Olha que estrutura maravilhosa, meu irmão, da gente entender, né? Eu nasci para a glória de Jesus, eu vou morrer para a glória de Jesus, entre o nascimento e a minha morte, eu vou viver para a glória de Jesus e eu vou ajudar os meus irmãos a amadurecerem para a glória de Jesus Cristo, né? Vamos nos lembrar, irmãos, de pensar na palavra escrita de Deus e de ler essa palavra. Vamos nos lembrar de amadurecer a consciência todos os dias quando a gente acorda e dizer assim: fui justificado. E fui justificado para viver em santificação. E estou caminhando para a glorificação. Que a nossa oração seja assim: Senhor, o Senhor que me justificou, me ensina a me santificar, para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e ir morar eternamente com o Senhor Jesus Cristo, né? Nenhum de nós vive para si mesmo. Nenhum de nós vai morrer para si mesmo. Vivamos, morramos, somos do Senhor. E aí faz a gente lembrar Paulo falando com os coríntios, e semana que vem nós vamos falar sobre Coríntios, né? Que maravilha. Paulo vai dizer assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. A motivação é a glória do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Nós somos para a glória de Jesus Cristo. Ele pagou o preço na cruz do Calvário para que a nossa vida seja para a glória dele. Então, desde o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e 16, não podemos nos esquecer que estamos aqui sendo conscientizados para viver para a glória de Jesus Cristo. Com a caminhada cristã crescente e firmada na palavra, dia a dia, o cristão descobre o que pode ou não fazer, o que é verdadeiramente correto e fruto de gratidão, ou aquilo que também é fruto de ingratidão. Tudo que é feito na vida cristã tem como base o Senhor Jesus Cristo, mas às vezes leva tempo para que o cristão entenda isso. Sempre leva tempo. O que é feito, o que é ensinado, o que é vivido é para o Senhor. O que a gente tem feito, o que a gente tem ensinado, a nossa família, nosso trabalho, nossos bens, nossa sabedoria, é para o Senhor? Tem base em sua palavra? Glorifica o nome do Senhor? Ou é feito para si mesmo? Hoje à noite a gente vai ouvir sobre isso, né? A gente tem a vida tão curta, né? E como é que a gente tem lidado com a vida curta, né? O que a gente tem feito com as nossas posses? O que a gente tem feito com a nossa sabedoria? O que a gente tem feito com o nosso trabalho? Como uma forma de rebeldia, né? A pergunta é: ou a gente está sendo contraditório, ou mesmo de falta de conhecimento, ou vaidade? Os débeis cristãos precisam estar dispostos a crescer. Os fortes de Jesus, fortalecidos por Jesus, precisam estar dispostos a ajudar. Lembrando que não há nada que tenha um fim em si mesmo. O objetivo sempre será a glória de Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso, onisciente e também onipresente. Participação, Mariana? Raquel colocou: A Raquel está aí? os assuntos que colocavam em dúvida a pessoa de Jesus eram tratados como heresia e deveriam ser combatidos. Eram coisas grandes que exigiam a defesa da fé. No entanto, as questões pequenas de maturidade dos irmãos também eram e são importantes, e não podem passar desapercebidas. Elas precisam ser observadas dentro da igreja, um ajudando o outro, para que todos melhorem. Muito bom isso, né? A gente está num corpo onde a gente está se ajudando, irmãos. A gente está se ajudando sempre. Quando a gente perde a visão de se ajudar sempre, né? A gente perdeu aquela terceira visão, né? Se eu amo Jesus, eu amo a palavra, eu amo a igreja, né? Desenvolvo meus dons talentos da igreja, eu amo meus irmãos. E eu preciso ajudar meus irmãos a crescer. Não é todo mundo que é maduro dentro da fé, né? Deveria ser, talvez, né? Se fosse, talvez não teria Romanos, né, capítulo 14 e 15, né, onde a gente aprende a lidar com o que é fraco na fé. Então está cheio de fraco na fé. Mas tem gente com fé amadurecida dentro da igreja também, né? Mas vamos caminhar. Tem mais participação, Mariana? Então fale, participe. O Helder colocou: porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muito bem. Tem mais? E o diácono Raul e a Janaína colocaram: que possamos colocar em prática o que ouvimos pelo Espírito Santo. O grande grito do Espírito Santo no coração da gente é: você foi justificado em Cristo Jesus para viver a santificação caminhando para a glória, né?
Mas vamos caminhar. Não julgueis, né? Embora o contexto seja de necessidade de crescimento, Paulo exorta os fortes a não desprezarem os fracos, usando a sua fé amadurecida contra eles, né? Mas será que isso acontece? Será que alguém que tem fé amadurecida pode usar a fé contra as pessoas? Sim, acontece muito. Assim como Jesus foi condescendente com os pecadores escolhidos para a salvação, havia necessidade agora dos cristãos amadurecidos estenderem a mão para o ensino, para o fortalecimento da fé dos mais fracos. A liberdade dos fortes não pode assustar os mais fracos. De novo, Paulo exorta a fazer tudo, não para si mesmo, mas para o Senhor, visando o crescimento e a edificação dos demais cristãos. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, né? Isso também é extremamente importante. Se Deus já te fortaleceu, é para que você cuide daqueles que ainda não foram fortalecidos. Porque a partir do momento que você se sente fortalecido, se sente acima da situação, você não ajuda nada, você não presta para nada, porque a graça do Senhor, ela nos dá a graça de podermos nos envolver para a edificação do corpo de Cristo, né? E não para a nossa própria edificação, no sentido de amadurecer uma soberba, né? Ou uma vaidade. É isso que está sendo tratado também no capítulo 15. Né? Participação, Mariana? Isabel colocou: o que fazemos ou o que deixamos de fazer, tudo precisa dar glória a Jesus. Nossa vida deve refletir o próprio Cristo. Nossas ações, nossos pensamentos precisam estar em conformidade com a palavra e em conformidade com a vida de Jesus na terra. Jesus viveu fazendo a vontade do Pai e devemos viver assim também. Esse é o desafio da maturidade, né, Isabel? Isabel Rodrigues, obrigado pela sua participação. Esse é o desafio da maturidade cristã, né? Para todos nós, né? Amadureceu, né? Amadureceu, vamos servir a Jesus. Porque a maturidade também traz a armadilha da gente servir a nossa vaidade. Quando as pessoas começam a dizer para a gente: olha, você é muito bom, e a gente começa a acreditar que isso vem da gente, a vaidade chega, né? A vaidade chega. Então a gente precisa amadurecer isso, né? Tudo que o Senhor me empresta tem que ser usado para a glória do seu nome. Né? Se eu usar para a glória do meu nome, né, então a vaidade chegou. Então a gente precisa estar alerta para isso. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condenar naquilo que ele tanto aprova. Né? Olha que interessante. O alvo da igreja é promover a fé, conhecimento, amadurecimento progressivo, com base na palavra, para que cada cristão tenha convicção, certeza de fé em suas atitudes. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé, que não tem base na fé, olha que interessante, é pecado. Até dentro da igreja, até boas ações que não tem como base Jesus Cristo, é pecado. Por isso que na próxima carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, não adianta morrer pela fé, não adianta morrer pelos irmãos, não adianta dar toda a sua fortuna, né? Se não tiver consciência do amor, do ágape de Jesus, é tudo vazio, irmão, é tudo barulho. Paulo está ensinando a igreja aos Coríntios a viver respondendo à justificação. Paulo está ensinando para nós hoje, através do Espírito Santo, né, que a gente precisa viver dando uma resposta à justificação. Diária, individual, coletiva como igreja, social, no nosso trabalho, na nossa família. A gente dá uma resposta àquilo que já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário todos os dias. Ou não dá resposta nenhuma, né, que é a nossa omissão espiritual. A liberdade e a ação dos fortes tem como base, tem que ter como base Jesus. Né? Da mesma forma como o Messias não agradou-se a si mesmo, conforme o texto do Salmo 69, citado no capítulo 15, cada cristão maduro e forte, assim como o próprio Paulo, nós que somos fortes, capítulo 15, versículo 1, ele está falando, o assunto é o mesmo do capítulo 14, deve seguir o mesmo padrão, para que através de sua abnegação os fracos venham a crescer e todos juntos glorifiquem o nome do Senhor. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação da palavra escrita de Deus, tenhamos então esperança. Ora, o Deus da paciência, o Deus da consolação, nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus, para que concordemente, coração puro, cardialmente, e uma vez e a uma voz somente, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você pega tudo que foi feito da história até Romanos capítulo 15, todo o planejamento da história, toda a ação maravilhosa do Senhor é a base para a gente juntos, então na compreensão daquilo que foi feito por Jesus Cristo. Então daí a Santa Ceia. A gente se reúne na igreja em torno da mesa da Santa Ceia. Toda reunião do povo de Deus hoje aqui, por exemplo, é uma reunião em torno daquilo que já foi feito por Jesus, a mesa da Santa Ceia. Quando a gente pode tomar aquilo, experimentar, saborear, beber, comer daquilo, é maravilhoso. Mas quando a gente não pode comer e beber, experimentar daquilo, a gente está comendo e bebendo do mesmo jeito. Porque a gente está celebrando a justificação. E a justificação é lembrada na igreja, domingo após domingo, quando a gente olha para a mesa organizada da Santa Ceia, para lembrar aquilo que foi feito por Jesus Cristo, por mim e para mim. E quando eu acordo, irmãos, eu tenho que lembrar da mesa da Santa Ceia e lembrar que eu fui justificado por Cristo. Eu posso comer do pão, eu posso beber do sangue, eu fui perdoado, eu sou mais que vencedor, para viver uma vida de santificação. Uma vida de santificação que glorifique e bendiga o nome do Senhor. Uma vida de santificação que não está satisfeita em ser santo sozinho, que tem prazer em pegar o irmão que ainda não entendeu e colocar o irmão aqui do lado e falar assim: irmão, vamos entender junto o que foi feito por Jesus Cristo e vamos glorificar Jesus Cristo junto. Se o irmão não entende, irmão, tenha paciência de explicar para ele. A gente precisa se envolver com os irmãos, ligue para o seu irmão. Não está conseguindo falar com ele, não está conseguindo... Liga para ele, tem telefone, tem o WhatsApp, olha que presente, Tem os grupos, para a gente amadurecer, para a gente glorificar o nome de Jesus junto com os nossos irmãos. Paulo enfatiza o ensino através da palavra, e mesmo o assunto sendo a tolerância com os mais fracos, conforme falado no capítulo anterior. No capítulo 15, Paulo traz a ideia de ensino através do que foi escrito e que trará crescimento para todos, a Bíblia. A ordem é acolher, como cada cristão foi acolhido por Jesus e já está caminhando para amadurecimento através do conhecimento das Escrituras. Este amadurecimento não acontece à parte do conhecimento da palavra escrita de Deus, que deve ser motivado e efetivado pela igreja como um todo e por cada cristão individualmente, todos no discipulado da maturidade espiritual em Cristo Jesus. Você precisa das Escrituras. A gente precisa da leitura bíblica. A gente precisa ler a Bíblia, irmãos. Conhecer o Senhor. Está com a lâmpada cheia de azeite. Não está tendo culto, então não vou ler a Bíblia. Nada disso, meu irmão. Agora que você vai ler a Bíblia. Não estou tendo visita de presbíteros e pastores. Eles estão respeitando um processo social. Estão respeitando Romanos capítulo 13. Estão pedindo para a gente não levar coronavírus aí na sua casa, então a gente não está levando. Mas a gente está orando, irmãos. Mas a gente está aos pés da cruz, querendo que todos estejam aos pés da cruz, para glorificar, para ler, entender e compreender a dimensão do amor, da graça poderosa de Jesus Cristo. Todos no discipulado da maturidade espiritual em Cristo Jesus. Todos lendo a palavra escrita de Deus. É brincadeira. Já leu sua Bíblia hoje? Já teve uma porção. Hoje a gente terminou o livro de Esther. E o livro de Esther, livro maravilhoso de Esther, era um livro que celebrou a festa do Purim. Um livro onde as pessoas entendem que Jesus não abandona o seu povo. A gente vê a rainha Esther sendo levantada, rainha dos persas, o grande império da humanidade. A gente vê Mordecai, assim como José, como Daniel, sendo inserido do governo e se tornando o segundo homem mais importante do Império Persa, assim como Daniel foi, assim como José foi. A gente foi levantado para ser importante na vida de pessoas. A gente foi levantado para ser importante na presença do Senhor, na consciência de filhos amados. Essa é a importância. A gente foi levantado para ser importante na vida da igreja, irmãos. A gente foi levantado para ser importante na vida social. Apoiar pessoas, cuidar de pessoas, levantar pessoas para que compreendam também aquilo que a gente compreendeu, a nossa justificação. Somos discípulos de Jesus.
De novo, Paulo fala da unidade entre judeus e gentios. Jesus veio e confirmou as promessas feitas aos patriarcas, abriu as portas para que a misericórdia chegasse também aos gentios. E agora a gente vai partir, irmãos, aqui para despedida, né? Finalzinho de Romanos 15 e agora Romanos capítulo 16. Neste clima de unidade, Paulo começa a se despedir, ressaltando características importantes da igreja de Roma que precisavam ser relembradas e que deve estar presente nas igrejas de todas as épocas. Cristãos precisam ser cheios de bondade, cristãos precisam ter conhecimento e cristãos têm que estar aptos para a admoestação mútua, cuidar de pessoas, né? Paulo retorna ao tema inicial da carta, falando sobre seu ministério, seu chamado, e o que o movia com intrepidez a anunciar o evangelho e ensinar e treinar as igrejas. Ele explica que foi chamado para ser ministro de Cristo entre os gentios, e ele se gloriava no Senhor por causa disso, pois Jesus o estava usando para conduzir os gentios à obediência, né? Que maravilha a gente entender nosso posicionar de Cristo no meio da família, da igreja, da sociedade. Que bom a gente usar tudo para a glória de Deus. Nossa família, glória de Deus. Nosso estudar, para a glória de Deus. Nosso trabalhar, para a glória de Deus. Nossos amigos, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Jesus Cristo. E Paulo está trabalhando isso agora no finalzinho da sua carta. Ele era para a glória de Deus, seus amigos eram para a glória de Deus, a igreja era para a glória de Deus, o seu apostolado era para a glória de Deus, ele nasceu para a glória de Deus. O trabalho de Paulo estava sendo feito com excelência, com a visão correta da glorificação do nome de Jesus. Essa convicção trazia cada vez mais amadurecimento e força para ele continuar. Os cristãos engajados na obra do Senhor, conscientes de que a glória é somente do Senhor, ainda que passassem por treinamentos, teriam a satisfação, a alegria em relembrar e compartilhar as coisas que o Senhor fez neles e através deles. E olha só o que diz o versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, para conduzir os gentios à verdade. Cada cristão precisa viver este amadurecimento, essa consciência de que estão na terra para a glória de Jesus, estão na terra justificados, caminhando para a eternidade. Viver essa certeza de que tudo que faz, tudo que recebeu, tudo que é produzido pelo Senhor em seu coração é também para a glória do Senhor mesmo. Isso traz conforto, traz esperança, isso traz plenitude na caminhada. O desejo do apóstolo, aqui algumas coisas finais para a gente caminhar para o final. O desejo do apóstolo em visitar Roma, seus planos para a Espanha, seu trabalho no envio das ofertas para Jerusalém. Paulo pedindo orações, o pedido de oração em Paulo refere-se a duas questões sobre o seu ministério. Ele precisava continuar o seu trabalho, mas os judeus rebeldes e hostis estavam tentando atrapalhar o seu trabalho. Paulo queria unidade entre cristãos judeus e cristãos gentios, portanto, se as ofertas dos gentios fossem bem recebidas pelos cristãos judeus, tudo estaria bem e ele haveria alcançado seu objetivo e poderia então seguir o seu trabalho. No entanto, o Senhor já havia preparado o caminho de Paulo, o qual incluía sua prisão e sua viagem a Roma como prisioneiro. Algumas colaborações preciosas dos ministérios e os falsos cristãos. No capítulo 16, fechando, faz uma distinção notável entre aqueles que colaboraram no ministério usando seus dons, seu tempo, suas finanças, e aqueles que estão entre os cristãos. Tem nome de cristão, mas não são cristãos. Eles não são os fracos do capítulo 14. Não, eles são os divisores da fé. E eles precisam então ser repelidos. No início do capítulo, Paulo fala de Febe, a possível pessoa que levaria a carta aos romanos. Essa mulher servia a igreja em Cencreia, Corinto, de onde Paulo escreveu sua carta, período correspondente à sua terceira viagem. As várias saudações pessoais revelam a unidade dos cristãos primitivos no apoio mútuo. Paulo faz questão de ressaltar as qualidades de alguns. Em Roma, Paulo tinha vários amigos, homens e mulheres que expuseram suas vidas para ajudar no ministério de Paulo, pessoas valiosas que trabalharam muito pela igreja romana, né? Ele vai dizer assim, olha que lindo: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, né? Gente que entendeu o ministério e que levou o ministério a sério, né? Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila tinha uma igreja discipuladora na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes
e companheiros de prisão que iam lá e acompanhavam ele na prisão que ele estava preso em Roma, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, né? Família dele, né? Aqui tem o Andrônico e o Júnior, que era parente de Paulo, que já tinham conhecido Jesus até mesmo antes de Paulo se converter. Saudai também Amplíato, meu dileto amigo no Senhor, né? Olha, Amplíato era gente boa, né? Do coração de Paulo. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo Jesus, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Como é bonito ver, né, essas saudações finais de Paulo dizendo assim, olha, teve gente que foi maduro na fé. Teve gente que não foi maduro na fé. Paulo conviveu com gente madura, com gente que deixou saudade, com mulheres que, na sua convivência, ele chamou de mãe. Ô mãe, minha mãe, né? Tem umas mulheres que cuidam de você, que cuidam da sua família, que mostram amor, principalmente pela obra de Deus, né? Pessoas que são notáveis santos do Senhor. Paulo tinha as pessoas muito estranhas dentro do corpo de Cristo, mas glória a Deus, a gente vai se lembrar de muita gente boa que trabalhou com seriedade na obra de Cristo, que nós sejamos lembrados também como gente boa, que glorificou e que bendisse o nome de Jesus Cristo na obra de Cristo Jesus. Paulo ainda faz saudações a mais 9 amigos, os versículos 14 e 15. Né? Cooperação, o interesse por algo comum, que é a expansão do reino de Jesus, criou laços, vínculos que iam além da distância e também do tempo. Quando o foco do trabalho cristão é o Senhor, fica sempre marcada a atitude de apoio e de participação, seja qual for essa atitude. O contraste entre essas atitudes tão solícitas em relação não só à pessoa de Paulo, como a toda a igreja, é a atitude de falsos cristãos, falsos ensinadores, os quais provocam divisões, tentam deturpar o ensino da palavra. Características desses falsos cristãos provocam sempre divisões, provocam escândalos, né? Eles são as divisões, eles são sempre escandalizados. Eles não concordam com a doutrina ensinada pela palavra. Eles não vivem a vida com Jesus. Eles atraem os simples com palavras doces e cheias de bajulações para ir contra a verdade. Paulo ressalta 2 pontos importantes para que os romanos ficassem firmes contra esses falsos cristãos. Primeiro, os romanos eram obedientes e precisavam manter sabedoria e coração puro para não serem levados pela doutrina mentirosa dos falsos cristãos. E também, em breve, o Senhor mesmo iria acabar com as obras más destes falsos profetas, que causavam divisões e atrapalhavam o crescimento. Paulo estava usando o nome de Satanás para designar as obras de engano desses homens, né? Adversários do Senhor, adversários da igreja, mostrando que assim como Satanás enganou Eva e foi esmagada por Jesus na cruz, estes homens também receberiam o mesmo fim, seriam esmagados, pisados pelo Senhor Jesus Cristo, né? As saudações dos amigos de Paulo que estavam com ele em Corinto revelam mais uma vez a importância dessa união que ultrapassa as fronteiras, né? Como é que a gente aplica tudo isso no nosso coração, né? Fechando então esse estudo maravilhoso, capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. Né? Como é que a gente aplica? Paulo, ele falando de graça, de uma graça transformadora, que transforma primeiramente, que traz o crescimento e amadurecimento na fé. Esse processo individual, okay, produz unidade, traz perseverança, traz tolerância, traz edificação, questões necessárias às igrejas atuais que lutam ainda para manter a sã doutrina, tendo muitas vezes que enfrentar situações internas de falta de amor mútuo, de companheirismo na caminhada, falta de respeito e também de falsos cristãos que declaradamente querem poluir o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Nessa aplicação, a doxologia, as palavras de louvor dos versículos 25 a 27 são totalmente reais para o nosso fortalecimento, para trazer na memória a grandeza do Senhor e a beleza do seu Evangelho, revelado a pessoas tão depravadas como eu e você, mas que pela graça recebemos de presente a justificação, para que agora então, livres e vivos, possamos viver com gratidão, adoração, plenitude e também santidade. Vamos fechar? Ora, o cântico de Paulo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos,
e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio da palavra, das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dado então glória por meio de Jesus Cristo, eternamente, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Muito bem. Está dado o estudo, né? Eu queria convidar você para ver, né? Hoje é o dia do presbítero. Na verdade, não é hoje, né? O dia do presbítero, né? É semana que vem, né? Mas vamos dar uma homenageada nos presbíteros ainda hoje, né? Primeiro domingo de agosto, né? Hoje é dia... É hoje. Primeiro domingo de agosto, dia do presbítero, né? Como hoje é o primeiro domingo de agosto, né? Então, é o dia do presbítero, né? Vamos lá. A paz seja com os irmãos, amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe seu dia.